Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje continuamos com o nosso devocional diário. No Novo Testamento, estamos lendo Lucas, capítulo número 6, e no Antigo Testamento, se você está acompanhando aí as proposições de leitura, vamos estar lendo Jó 30, 31 e 32, que é a proposição de leitura do Antigo Testamento, para até o fim do ano você estar lendo a Bíblia completa. Aqui no capítulo de número 6, nós vamos começar a ver os embates de Jesus com os fariseus sobre o sábado. Jesus, ele começa comendo ali algumas espigas, debulhando espigas, enquanto estava passando por uma seara, e aquele dia era sábado, e os fariseus perguntaram: por que fazer isso, o que não é lícito aos sábados? Isso daqui é um debate sobre o que Davi fez ou deixou de fazer, mostrando que Jesus, na verdade, é o Senhor do sábado e ponto final. Um pouco mais abaixo, outro embate. Em outro sábado, entrou na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, diz o versículo de número 6. Claro, os escribas e fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Então Jesus disse: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la de perecer? E fitando os olhos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles, os fariseus, diz o versículo 11, se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Veja que o sábado era um dia sagrado para os judeus, e eles faziam questão de não fazer nada no sábado. Era um dia que foi sim decretado ali por Deus na Torá, nos 10 mandamentos, no decálogo, porém eles tinham levado aquilo ali muito ao pé da letra e tinham criado dezenas, centenas de outras regras que eles deviam e não deviam, ou na verdade que não deveriam fazer no sábado. E Jesus vem para confrontá-los, porque o homem está doente, é lícito fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Claro que é lícito fazer o bem. E Jesus vai e cura aquele homem naquele momento, o que faz aqueles homens ali, os fariseus, aqueles doutores da lei, os religiosos de plantão, estarem furiosos com Jesus. Jesus vai agora convocar os 12 discípulos. É interessante que ele diz no versículo 12 que ele vai para o monte, ele vai orar, ele passa a noite em oração, e quando amanhece ele chama os seus discípulos, e dentre os seus discípulos ele escolhe 12, aos quais também deu o nome de apóstolos. Jesus tinha dezenas, centenas de pessoas que o acompanhavam, centenas de discípulos, e todos aqueles que estavam ao seu redor ali, ele chamou todos eles, e dentre esses Jesus separou ali os 12, os quais os nomes estão aqui no capítulo 14, nos versículos 14, 15 e 16. Faça a leitura aí e coloca aí nos comentários qual desses aí você conhece, qual desses aí você sabe mais sobre a vida dele lendo os evangelhos aqui. Faça esse comentário hoje. Jesus agora vai ministrar uma grande multidão. Versículo 17 diz para nós que ele para numa planura, como diz aqui a Almeida Revista e Atualizada, uma planície. Nós conhecemos também como o Sermão do Monte, do ponto de vista de quem está vendo. Lucas recebeu a informação que foi numa planura, e ali tinha muitos discípulos seus e uma grande multidão do povo. Tinha gente da Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro, de Sidom, ou seja, era um tanto de gente misturado, e eles vieram para ouvirem serem curados das enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Veja que eles vieram para ouvir o ensino, para ouvir a pregação de Jesus, para serem curados e libertos de espíritos malignos. A obra do Messias estava em andamento, em pleno andamento ali naquele momento. E Jesus vai dizer ali as bem-aventuranças. É interessante que Lucas, quando vai trazer aqui algumas das bem-aventuranças ditas por Jesus, ele traz um contraponto. Ele fala sobre as bem-aventuranças e fala os ais que Jesus proclama. Vamos lá. O versículo 20, Jesus diz assim: bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. E no 24 ele vai dizer: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Jesus está dizendo aqui que aqueles que são pobres, principalmente os pobres de espírito, esses vão ser consolados. O reino é deles. Não, a pobreza em si não garante a salvação, mas a pobreza com humildade, as lutas que se passam aqui estando com Cristo, pode ter certeza, não são nada comparados ao que está preparado no reino de Deus para este. Mas os ricos, esses já têm a consolação. O que Jesus está dizendo são autossuficientes, então eles não precisam de Cristo, e aí eles não conseguem, aí eles recebem um ai de Jesus. O versículo 21 diz assim: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Mas o versículo 25 vai dizer: ai de vós os que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar.
Veja o contraponto, a fome, a luta pela justiça, o choro, o pranto, tudo isso é visto como uma bem-aventurança, porque quando isso acontece, quando nós buscamos por justiça, quando nós choramos, quando nós sofremos, nós queremos e buscamos a Cristo, buscamos ao Senhor. Mas aqueles que estão fartos, aqueles que estão dando risadas, sem nenhuma tristeza, sem nenhum apelo ali a si mesmo, vendo a sua autossuficiência, mais uma vez a sua autossuficiência, a sua independência, vão perecer porque entendem que não precisam de Cristo. Por fim, aqui Lucas ele vai registrar nos versículos 22 e 23: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. E o contraponto é: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Veja que Jesus está dizendo, vos perseguirem, odiarem é uma coisa normal estando no reino dos céus, buscando o reino dos céus. Mas quando te louvarem, cuidado, porque eles fizeram assim com os falsos profetas. Falsos profetas é que são louvados, falsos profetas é que são ovacionados. Quando pregamos o evangelho genuinamente, se aquela pessoa não ouvir, não se converter, pode ter certeza que vai gerar ódio e perseguição. Jesus vai continuar trazendo o Sermão do Monte aqui no livro de Lucas. Ele vai falar vários outros pontos. Se você ver algum ponto que chama a sua atenção, também coloque aí nos comentários. E 37, por exemplo, ele diz: não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoais, serei perdoados. Ou seja, você diz, não faça isso, não faça aquilo, mas perdoem para que vocês sejam perdoados. O que Jesus quer dizer é: se você entender o perdão do Pai, você vai perdoar. E aí ele vai trazer um exemplo muito claro aqui dessa questão do julgamento. Ele diz nos versículos 41 e 42: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Se eu não consigo enxergar os meus próprios erros, como eu vou querer julgar o outro? Às vezes estou vendo uma pequena coisa no olho do outro, na vida do outro, e quero tratar, quero cuidar, e não estou vendo aquilo que está no meu. E outro dia estava conversando com o irmão, falando: se eu tenho uma trave no meu, vou tentar tirar o cisco do olho do outro, vou até machucar o outro, que eu não vou enxergar direito. Então, irmãos, olhemos para nós mesmos. O que Jesus quer ensinar para nós é: olhe primeiro para você, olhe para a sua vida, olhe para dentro de você. Saiba que Cristo, ele está tratando de cada um de nós, seja que nós tenhamos traves ou ciscos nos olhos, só Ele pode tirar, mas nós temos que reconhecer isso. Então, o Sermão do Monte é aqui uma crítica muito grande ao autossuficiente, àquele independente. Nós precisamos ser dependentes de Deus, entregar nossa vida a Deus e deixar Cristo tratar e cuidar de nós. Que Deus possa abençoar a sua vida sempre, e a paz do Senhor!